aproveitando essa celebração, né, que quase o mundo inteiro celebra, que é a Páscoa, né? E a gente pode ficar, às vezes, um pouco reticente, né, pensando, não, o que a gente pode fazer, porque há uma mistura, como qualquer coisa que a humanidade coloca a mão, né, acaba havendo uma mistura, e isso acaba se transformando em alguma coisa que, às vezes, ao invés de nos aproximar de Deus, nos distancia dele, né? Se torna uma coisa humana, uma celebração, né, que a gente inventa um monte de coisas, né? Mas o âmago, né, o centro dessa celebração, de certa forma, né, ele continua sendo a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Então, né, as religiões deste mundo, né, algumas delas, né, as pessoas deste mundo, elas lembram desse dia como um dia em que há uma renovação da vida, uma ressurreição. Mas para nós, os cristãos, para nós, os que cremos no Senhor Jesus, né, a gente precisa entender de uma maneira com mais clareza, né, o que isso significa para nós, sendo, né, uma festa que ela se inicia lá com os judeus, né, quando o Senhor os tira, e nós vamos falar sobre isso, quando o Senhor os tira ali do Egito, o Senhor faz uma grande obra com um braço forte e retira essas pessoas de uma situação de servidão. Para nós, essa festa tem muito a ver com o partir do pão, né? Porque o Senhor, nós vamos nos lembrar disso, o Senhor, ele institui a sua ceia, ele institui esse momento exatamente no período em que estava acontecendo a Páscoa judaica. Não é que o Senhor Jesus ele trocou. Vocês tinham a Páscoa, agora vamos trocar e vamos ter um outro momento. Não. Ele é o cumprimento. E ao instituir esse momento, né, quando o Senhor Jesus ele come com os seus discípulos ali naquela última ceia, né, e ele fala para eles fazer isso todas as vezes. Né, ele está instituindo um momento em que, a partir dali, né, haveria sim uma novidade, porque a Páscoa ela também fala de novidade. O Senhor Deus, quando ele institui a Páscoa para os judeus, ele fala assim: este vos será o primeiro dos meses do ano. Então, ali o calendário, né, que provavelmente já existia, a comemoração né, daqueles meses normais que existiam, daquele tempo normal, ele passa a existir para os judeus como sendo o primeiro dos meses. Porque é um mês em que há uma novidade, em que há uma renovação, em que Deus ele faz alguma coisa nova na vida daquelas pessoas que estavam aprisionadas. É interessante, irmãos, quando nós lemos em 1 Coríntios, né, de certa maneira, continuando aí o estudo de 1 Coríntios, né, um pouquinho para frente, e isso que eu vou falar hoje tem tudo a ver com o que eu falei nos últimos 3 domingos, tudo a ver, tá? Em 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreve: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. No original, né, a gente dando uma olhada e tal, lá está Cristo, a nossa Páscoa. Tá? Cristo, a nossa Páscoa. Não tem problema, assim, porque, na verdade, o centro é exatamente o Cristo, o nosso Cordeiro. Ou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Então, a gente pode, algumas versões aí vão dizer Cristo, a nossa Páscoa, que eu acho, né, que ele é um pouco mais abrangente, e Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Vamos orar mais uma vez. Senhor, diante desses elementos, diante desta mesa, diante dessa celebração, Senhor, da tua vitória, Senhor, da tua ressurreição, nós queremos, Senhor, ser levados, Senhor, a uma reflexão mais profunda, Senhor. Senhor, nesse momento nós queremos sim adorar o nosso Cordeiro Pascal, Senhor.
Adorar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Senhor. Nós queremos fazer isso com muito, Senhor, muito entendimento, Senhor, para que os nossos corações sejam transformados, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nesse repartir da Tua palavra entre nós, Senhor. Que seja o Senhor mesmo, Senhor, falando com cada um de nós. Senhor, nos levando, Senhor, a uma adoração, Senhor, ainda mais profunda do Teu Filho. Senhor, nos levando, Senhor, a uma percepção melhor, Senhor, a uma compreensão ainda mais profunda, Senhor, da obra de Cristo nas nossas vidas, Senhor, e nessa humanidade. Senhor, auxilia-nos, Senhor, ajuda-nos, fala conosco, Senhor. É o que nós precisamos nessa manhã, Senhor, para que ao partirmos este pão e bebermos, Senhor, desse vinho, Senhor, Senhor, nós possamos, Senhor, fazer isso ainda com mais entendimento. Ajuda-nos, Senhor, porque, Senhor, temos muitas dificuldades, Senhor, e precisamos mesmo, Senhor, da unção do Teu Espírito Santo nessa manhã, para glorificar e louvar o nome do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus, no nome de quem nós oramos, Senhor. Amém. Paulo, ele escreve aos Coríntios, e nessa parte da sua carta, que se transforma para nós no capítulo 5, ele vai tratar de uma situação muito vergonhosa para os coríntios. Talvez a maior vergonha que eles, dentre tantas outras que eles estavam cometendo, né, de tantas situações, essa aqui, porque Paulo vai falar para eles, olha, o que está acontecendo entre vocês não acontece entre os incrédulos. O que vocês estão permitindo, os incrédulos não permitem. E era um pecado muito grande, um pecado muito, muito público, muito vergonhoso, que estava sendo cometido no meio dos coríntios. E nesse contexto, irmãos, nesse contexto, Paulo vai falar com ele de Cristo, a nossa Páscoa. Paulo estava falando para gentios, para pessoas que haviam se convertido, pessoas que estavam agora numa nova situação de vida, mas que estavam, de alguma maneira vergonhosa, permitindo que o pecado, né, transcorresse livremente e tranquilamente entre eles. Talvez esses gentios, eles... Obrigado. Talvez esses gentios, eles pudessem virar para Paulo e falar assim, mas que história é essa de Páscoa? Como assim Cristo, nossa Páscoa? Porque eles eram gentios, né? Eles não tinham o conhecimento, provavelmente o conhecimento como os judeus tinham, provavelmente eles tinham ouvido falar, né? Na própria aplicação do evangelho para eles, em algum momento pode ter sido dito, pode ter sido falado a respeito disso, eu acho que sim, mas eles não tinham. Os irmãos quiserem entrar e assentar, irmãos, pode entrar e assentar. Dark, Lavínia, pode entrar, irmãos. Os coríntios, então eles poderiam fazer essa pergunta para Paulo. E aí Paulo, ele poderia falar com eles o que é exatamente essa ideia. Qual é essa ideia? E eu acho que é um caminho interessante para nós. É importante a gente saber, aqui, numa situação como essa, em que Paulo vai falar de Páscoa, nós entendemos para nós qual o significado disso. Sempre que, né, mais em tempos antigos, mais no passado, sempre que eu pensava nessa palavra Páscoa, ou Passover no inglês, né, que é passar por, eu sempre pensava naquela situação em que o povo ele passa ali, né, o Senhor abre o mar e eles passam, né, de um lado para o outro, indicando o livramento. Tem a ver com isso, com certeza. Mas eu acho que tem mais a ver, né, com uma outra situação em que essa palavra, ela passar, ela aparece várias vezes aqui em Êxodo capítulo 12. Se os irmãos as irmãs depois quiserem contextualizar, leiam ali de novo, né? A gente já conhece essa história, né?
A gente conta essa história para os nossos filhos, a gente já leu sobre essas histórias. Está ali em Êxodo capítulo 12. A gente sabe o que estava acontecendo naquele momento. Que Deus, ele vendo a aflição do seu povo lá no Egito, ele chama Moisés e fala: Moisés, eu ouvi a aflição do meu povo e eu vou livrar o meu povo. Eu vou tirá-lo da servidão. Eu vou tirar o meu povo da escravidão ali no Egito. E a gente sabe a história. Deus começa então a interagir com o Faraó e começa a mandar pragas, e Faraó continua endurecido. E chega um determinado momento em que Deus, ele fala: olha, agora ele vai deixar vocês irem, porque eu vou fazer uma coisa que é uma coisa muito grande no meio deles e que eles não terão outra possibilidade, eles não terão, né, não poderão fazer outra coisa a não ser deixar que vocês vão. E Deus então anuncia que ele irá matar os primogênitos ali no Egito. E a gente sabe o que Deus fala para Moisés, o que Deus fala para os judeus. E eu queria não ler todo o capítulo, mas ler alguns versículos. Vamos ler só os primeiros versículos. Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas a comerão. Aí ele fala, vamos pular aqui para o versículo 12. Aí tem alguns versículos em que Deus faz uma promessa para eles. Versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. No versículo 11, o Senhor tinha dito, é a Páscoa do Senhor. É a Páscoa do Senhor. Ele já estava indicando essa situação. Os irmãos leiam também, a gente vai ler também o versículo 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Versículo 27. Respondereis, quando os filhos perguntarem: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Todos esses versículos que a gente leu ali, a partir do versículo 12, esses dois versículos que nós lemos, tem essa expressão de Deus dizendo que ele passaria. Que ele, vendo o sangue, ele iria passar. E esse passar aqui, eu creio que está muito relacionado com essa questão do Senhor passar por. Né? O Senhor, ele então disse para o seu povo: eu vou livrar o meu povo. Eu vou livrar vocês, eu vou tirar vocês da escravidão. Mas tem um preço. Existe uma condição para que isso aconteça. A condição é julgamento para os egípcios e livramento para os judeus. Então, a gente sabe a história. O Senhor, ele falou com eles que todos os primogênitos seriam mortos.
todos os primogênitos. Se os hebreus eles não tivessem confiado no Senhor e não tivessem imolado o cordeiro e passado o sangue na porta, os primogênitos dos hebreus também seriam mortos. Porque a condição é que deveria existir sangue, deveria existir a substituição naquele momento. O cordeiro morto, esse animal que foi morto, ele substituiu o primogênito naquela casa. Essa é a história. Isso é o que eles precisavam compreender. E todas as vezes que eles celebrassem isso, uma vez por ano, eles tinham que se lembrar que só houve salvação, só houve livramento, só houve libertação porque alguém morreu. E era o Cordeiro. E isso aponta, obviamente, todos nós sabemos claramente que isso aponta para o Cordeiro de Deus. Ao longo da história da humanidade, sempre houve relação, na relação de Deus para com os homens, desde o início sempre houve sacrifício. Sempre aconteceram sacrifícios. Se a gente começar lá do iniciozinho, quando Adão e Eva, eles desobedecem a Deus e eles causam uma rebelião contra Deus, a gente já vai ver o primeiro sacrifício. Então, se os irmãos depois quiserem ler, a gente não vai parar nos versículos, porque, por causa do tempo, mas no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 21, quando Deus então está interagindo ali com eles e falando: o que aconteceu? Como é que vocês descobriram que vocês estavam nus? E aí Adão vai falar o que aconteceu, e Eva vai falar o que aconteceu. E então eles cozeram ali folhas de figueira, eles tamparam a sua nudez, mas Deus fala: isso não é suficiente. Tem que haver morte. Porque Deus havia dito para eles: no dia em que vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês certamente morrerão. Eles não morreram porque houve substituição. Um animal inocente morreu, teve o seu sangue derramado para que a nudez deles fosse coberta. Então, a primeira menção que nós temos de um sacrifício, ela está aqui. Isto é tanto verdade, foi tanto dessa maneira, que logo depois, a gente anda um pouquinho no capítulo 4 de Gênesis, versículos 2 a 4, nós vemos os dois filhos de Caim, e Eva. Então nós temos dois filhos. Um deles vai oferecer uma oferta e pega as coisas da terra, Caim. E Abel, ele mata um dos seus animais e oferece como sacrifício. Quem ensinou isso para Abel? Quem falou: Abel, tem que ser assim? E ele chega diante de Deus e Deus aceita a sua oferta. Quem ensinou? A história dos seus pais, que contaram para eles que Deus sacrificou um animal. A gente não sabe se é cordeiro, a gente não sabe que animal é. Porque fala da pele de um animal. E nem é peles. No original ali é pele. É um animal que foi morto e cobriu com a sua pele a nudez deles. Então Abel, ele entende, ele compreende que para que ele permanecesse diante de Deus, teria que haver um sacrifício, alguém teria que pagar um preço para ele entrar puro na presença de Deus. Um pouco mais para frente, ainda em Gênesis capítulo 8, Noé, depois que ele sai da arca, com os seus filhos, com aqueles animais, ele faz um sacrifício. Por que ele faz isso? Porque a vida de Noé e da sua família foi poupada. E logo depois a gente vai ver que Noé ele não era tão puro como parecia. Aliás, ninguém é, a não ser o nosso Senhor Jesus. Noé entendeu que a sua vida ela só foi poupada porque houve, ou deveria haver, um sacrifício. Ele sacrifica a Deus. Ele poderia apenas ter agradecido a Deus, erigido um altar ali para agradecer a Deus pelo fato dele estar vivo. Mas, irmãos e irmãs, o conhecimento e o entendimento dado pelo Espírito de Deus é de que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Moisés entende isso quando ele lê o livro da lei, depois ele salpica sangue, porque ele sabe, ele entendeu que não existe a possibilidade do homem
interagir com Deus, viver na presença de Deus, se não for através de um sacrifício. Então, Noé ele sai da arca e ele imediatamente ele oferece ali sacrifício a Deus, dos animais puros, né? Depois, em Gênesis, essa história que a gente conhece, uma história muito bonita, né? Quando Deus fala com Abraão, Abraão, me entrega, me dá o seu único filho, Isaque. Me entrega o seu filho. E Abraão estava pronto para entregar o seu filho. Abraão ia fazer isso, mesmo sabendo que Isaque era o cumprimento da promessa de Deus de que Deus faria dele uma grande nação. Lá em Hebreus vai falar isso. Ele creu que Deus poderia recobrar da morte a Isaque. Mas a gente vê ali o que acontece. É que Deus fala para ele, não mate o seu filho. Porque o próprio Abraão já tinha dito para Isaque, Deus proverá para si um cordeiro. Era profético. Era profético. Abraão não sabia que Deus ia fazer aquilo. Na cabeça dele, né, ele devia estar, né, muito abatido, porque ele iria matar o seu filho, ele iria fazer isso. Deus proveu um cordeiro naquele exato momento. Mas a palavra era profética. Deus iria providenciar um cordeiro para si. Isso era para o futuro. Isso era depois. Um cordeiro que fosse eficaz. Que não precisasse ser morto todos os anos. Não precisasse de ser um novo sacrifício ano após ano, como e depois eles entenderam que deveriam fazer. E Deus então substituiu Isaque, que é um tipo de Cristo, que é um tipo de Deus em Abraão, sacrificando o seu filho. Mas ali fica claro, o único que realmente poderia sacrificar o seu filho, e isso valer, é o próprio Deus. Depois nós chegamos então na história. Tem outras situações, irmão. Nós poderíamos, mas nós iríamos ficar muito tempo aqui gastando, né, falando sobre esse assunto que é gostoso de falar, que é importante, que mexe com o nosso coração. E aí nós chegamos em Êxodo, em que Deus ele mostra claramente o como ele iria nos libertar dos nossos inimigos, que é matando um cordeiro, que é sacrificando alguém no nosso lugar. Todos esses sacrifícios aconteceram ao longo da história da humanidade. E todos eles mostraram como era necessário. Mas nenhum deles foi eficaz. Nenhum deles foi assim, esse sacrifício agora é o sacrifício que vai resolver todos os problemas. Nenhum deles. Por quê? Porque todos eles apontavam para alguma coisa que iria acontecer depois. Todos eles apontavam para um sacrifício perfeito, final, completo, aceito diante de Deus. E aí, irmãos e irmãs, eu gostaria de então falar desse sacrifício, desse Cordeiro de Deus, desse Cordeiro definitivo que foi imolado, que foi morto pelos nossos pecados, que é o nosso Senhor Jesus. Nesses últimos domingos eu tenho falado para os irmãos, os nossos olhos precisam se voltar urgentemente para Cristo. Nossa pregação precisa voltar para Cristo. Nossos pensamentos precisam retornar para Cristo. Nossos ajuntamentos, nossa vida em comunhão, em comum, em comunidade, como povo de Deus, precisa voltar para a base sólida que é Cristo. Senão vai ficar tudo confuso. O Senhor Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus. Então, queria começar, antes de ir para esse versículo lá de João, eu queria que a gente lesse aí, rapidamente, Apocalipse. Apocalipse, capítulo 13. Aqui está, eu vou tirar do contexto, no sentido de não ler os outros versículos, mas aqui está falando sobre aquelas pessoas que adorarão a besta. Mas aí, olha como que esse versículo 8 fala do Senhor Jesus.
E ele está falando da imagem, né? Fala, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Cordeiro, o livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Voltando um pouquinho aí, carta de Pedro, 1 Pedro. Deixa eu ver aqui. Capítulo 1. É, meus, eu acho que eu anotei errado aqui. Ah, tá certo, não. Eu estou lendo errado. Não. Capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fossem resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado nos fins dos tempos por amor de vós. O Cordeiro de Deus, ele já estava, esse plano de Deus, ele já estava escrito, predito e estava pronto desde a eternidade. Deus não criou nada novo no momento em que o homem caiu em pecado. Nossa, Adão e Eva, eles rebelaram. E agora? O que é que eu vou fazer? Não, Deus já tinha em mente o que ele iria fazer. Já estava tudo pronto, programado, escrito, planejado e maravilhosamente planejado por Deus. O Cordeiro de Deus, ele já existia. E ele, na nossa perspectiva humana, esperava apenas o tempo em que ele deveria se manifestar. E aí Pedro vai falar, manifesto agora, nos últimos tempos, a nós. O Cordeiro de Deus é eterno. Cristo é o Cordeiro de Deus da eternidade passada, é o Cordeiro de Deus no tempo presente, é o Cordeiro de Deus na eternidade futura. Como nós vamos ver aqui. Né? Então, o plano de Deus da salvação é um plano eterno. E ele inclui um cordeiro que deveria ser morto. João faz menção, ao escrever o seu evangelho, nas palavras de João Batista. João ele vai falar isso a respeito do Senhor quando João Batista vê o Senhor caminhando por essa terra. Então, lá no início do evangelho de João fica muito bem marcado isso. No versículo 29 do capítulo 1. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele, depois, vendo Jesus novamente, ele repete a primeira parte. Vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Por revelação divina, por revelação celestial, João, ele fala de alguma coisa que os judeus, eles certamente, talvez não na sua totalidade, mas eles entenderam. O que é um cordeiro? O cordeiro é um animal que ele era criado para ser sacrificado. Né? Havia outras utilidades? Havia, mas a finalidade ali era que o cordeiro, aquele cordeiro imaculado, aquele cordeiro sem mancha, aquele cordeiro sem defeito, ele era guardado para ser oferecido como sacrifício a Deus, para que o ofertante ele pudesse ter como ter os seus pecados perdoados. Quando João vê o Senhor Jesus, ainda ali no início do ministério do Senhor Jesus, por revelação dos céus, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pode ser, talvez João tivesse, eu creio que tivesse algum entendimento com respeito à obra do Senhor Jesus nessa terra, mas não de uma maneira completa. Né? Talvez não de uma maneira completa como nós temos hoje, porque nós hoje nós lemos os relatos e nós conseguimos entender o que João estava querendo dizer. Mas, irmãos, olha que revelação profunda.
João Batista poderia ter dito: olhem, contemplem o Rei dos Reis, que reinará um dia, Senhor dos Senhores, que será Senhor sobre todas as coisas, que vai vencer todas as coisas. Não, ele fala: eis o Cordeiro de Deus. Porque para nós, irmãos e irmãs, não faria qualquer, não teríamos qualquer benefício se o Senhor Jesus não fosse o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se o Senhor Jesus não tivesse ido para a cruz, se ele não tivesse morrido no nosso lugar, embora isso para Deus, deixa eu falar dessa maneira, não fizesse diferença, porque Deus não deixaria de ser Deus, nada afetaria a sua glória, ele continuaria sendo Deus por toda a eternidade, mas para nós faria uma grande diferença. E faz diferença para Deus, porque ele escolheu chamar para si um povo, mas esse povo não poderia entrar na sua presença sendo como ele era, ou tendo as mesmas características, ou mantendo a mesma vida pecaminosa que esse povo tinha antes de conhecer o seu filho. Por isso, o Senhor Jesus, ele precisava ser o Cordeiro de Deus. E quando a gente vê Apocalipse, de novo, né? Lá no capítulo 5, aquela visão gloriosa, que João, né, o João de novo, né, ele tem a respeito do Senhor Jesus sendo glorificado. Lá no capítulo 5, é muito interessante a gente pensar nisso. Já ouvimos isso algumas vezes, não é novidade nenhuma. Quando o João vê aquele livro que estava na mão direita daquele que está sentado no trono, e não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, que tinha a condição, a honra de tomar aquele livro, e João compreende. Porque não há ninguém, nós estamos perdidos. Não há alguém para cumprir o propósito de Deus, não há alguém para levar adiante o propósito de Deus, como Deus estabeleceu na sua vontade, de fazer com que nós, pessoas comuns, seres humanos, nós participássemos disso. Não havia como nós participarmos disso. E se aquele livro não fosse aberto, se os seus selos não fossem abertos, continuaria tudo como está. Por isso, João, ele chora muito. E aí, se aproxima dele um ancião, uma pessoa, e diz: João, para de chorar, João. Não precisa chorar, porque o leão, ele venceu. E ele pode abrir o livro, estou parafraseando. Quando João olha, ele não vê um leão, ele vê um cordeiro. Ele vê um cordeiro. Mas ele compreende, irmãos, que aquele que venceu, ele venceu pelo seu sangue, como eles falam aqui. Ele venceu porque ele morreu. E ao morrer, ele não permanece na morte, porque a morte não poderia mantê-lo morto, mantê-lo naquele estado. Por quê? Porque não havia pecado nele. E não havia como o pecado exigir que ele permanecesse morto. O Cordeiro é glorioso. O Cordeiro venceu. O Cordeiro está sentado no trono. O Cordeiro é digno de tomar o livro e abrir os seus selos. Todos os seres que estavam diante de Deus, todos adoram o Cordeiro. O Deus que veio a essa terra, que foi humilhado pelos homens, cuspido, pendurado numa cruz, nu. Eu não estou falando isso, irmãos, para tocar o coração e a alma de ninguém. É a descrição da palavra de Deus quando a gente lê Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura para que nós tivéssemos qualquer tipo de atração por ele. É isso que Isaías vai falar. E aquele homem ali, João vê, tomando da mão direita do que está sentado no trono, o livro. E ele começa a abrir os selos. Por quê? Porque agora existe um homem capaz de cumprir o projeto e o plano de Deus. O Cordeiro de Deus. E João vê um cordeiro.
E é muito bonito isso, irmãos, muito interessante, porque quando nós vemos que havia necessidade de um cordeiro, e João ele fala, eis o Cordeiro de Deus, nós também podemos pensar, e aí eu vou voltar com os irmãos um pouco, né, para a gente poder pensar nessa questão do cordeiro, como ele é visto, esse sacrifício, como ele é visto lá, ainda quando Deus está interagindo com o seu povo, né, quando ele vai colocar esse povo ali para viver numa terra, o que esse povo precisava fazer para estar diante de Deus? E que se cumpriu, todas essas coisas se cumpriram no Senhor Jesus. Então, quando nós vemos, eu falei disso há muito tempo atrás com os irmãos, ou não muito tempo, mas algum tempo atrás, né, se a gente abre as nossas Bíblias aí, lá no livro de Levíticos, então tem instrução para o povo, né? Então nós temos as instruções com relação aos sacrifícios. E aí eu queria mostrar isso para os irmãos e a gente poder relembrar, porque eu sei que os irmãos já sabem, como é que Deus como é que as exigências de Deus eram tão altas e como é que Deus ele cumpre todas essas exigências na pessoa do seu filho. Quando a gente pega Levíticos, a partir do primeiro capítulo, a gente vai ver que Deus está descrevendo para eles como deveriam ser os sacrifícios. Como é que deveriam ser as ofertas? Como é que eles fariam essas ofertas? Irmãos, pense, eu penso nisso, às vezes lendo essas descrições, e li algumas vezes esses dias, eu começo a pensar como é que eu, Celso, eu faria, com certeza eu ia fazer uma confusão aqui. Porque as coisas eram muito detalhadas. Tinha que ser feita exatamente como Deus disse que elas deveriam ser feitas. E a gente olha para a pessoa do Senhor Jesus e a gente vai ver essa beleza. Como é que as coisas deveriam ser feitas? O que era ou qual era a grande exigência de Deus para com a humanidade, para que a humanidade pudesse ser perdoada, para que os nossos pecados pudessem ser pagos. Não é qualquer coisa. Comecei a ver ontem, nessa época de Páscoa, é interessante que começa a passar uns documentários, né? Eu só comecei a ver que eu não aguentei continuar vendo eles falando como é que foi esse momento da crucificação do Senhor Jesus. Eu vi só uma parte em que eles falavam como é que deveria prender as mãos da pessoa na cruz para que ela para que o braço não se separasse da mão, não rasgasse a mão e a pessoa não ficasse presa. Irmãos, é uma coisa tremenda. Como é que foi tecida a coroa de espinhos? Não é aquela coroa que a gente vê nas imagens aí, alguma coisa que só na frente, não, era como se fosse um capacete. A coroa era como se fosse um capacete. Isso é historiadores falando. E quando aquilo é colocado na cabeça do Senhor Jesus, ela faz vários tipos de perfuração no couro cabeludo que causam impactos, problemas gravíssimos. O Senhor Jesus ele já sofria antes de ser pregado na cruz. Ele já vai debilitado para a cruz. Mas ele é forte o suficiente para cumprir toda a vontade de Deus. As mãos tinham que ser pregadas de uma determinada maneira em que a pessoa sofresse e ela não se desgarrasse daquela cruz para ela ficar viva. Para ela poder sair da cruz. Né? Que ela fosse, ali de alguma maneira, ela desprendesse da cruz. Não havia condição. Eles aprenderam métodos de fazer isso. Por que isso, irmãos? Porque não foi pequeno, ou não foi pequena a obra do Senhor Jesus para nós. O sacrifício de Deus na pessoa do Senhor Jesus, o sacrifício que agradou a Deus, ele foi um sacrifício quando Deus olhou para o Senhor Jesus e viu depositado sobre ele todos os nossos pecados. A ira de Deus, ela se manifestou sobre a pessoa do Senhor Jesus naquela cruz. Por isso, o Senhor Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele exato momento, toda a ira de Deus estava sobre o Cordeiro de Deus. E ele foi moído naquela cruz. Ele foi moído naquela cruz. Tal eram
tais eram as exigências de Deus. Quando a gente vai lendo Levítico, a gente começa no primeiro capítulo falando do holocausto. O holocausto é exatamente isso. E o holocausto engloba essas ofertas, em que um animal sem defeito era trazido, e esse animal ele era degolado, ele era morto pelo sacerdote, e a pessoa colocava suas mãos ali em cima da cabeça do animal, dizendo: esse animal aqui, ó, ele me representa, ele está morrendo no meu lugar. Imposição de mãos. Por isso que a palavra de Deus diz: não imponhais precipitadamente as mãos, porque existe alguma situação por trás dessa. Você está fazendo com que aquele animal, ele agora tome o seu lugar. E aí começa essa história. O Senhor começa a mostrar para eles como é que seriam os holocaustos. Se a gente pegar os capítulos 2 e 3, a gente vai ver que existem ofertas com cheiro suave. Oferta dos manjares. Eram ofertas que elas não estavam substituindo ninguém, eram ofertas dadas a Deus. Num certo sentido, né? Nesse sentido de ofertas com cheiro suave, representam a vida pura do Senhor Jesus se apresentando diante de Deus. É o cheiro agradável que sobe diante de Deus. Eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Quando aquele sacrifício chega às narinas de Deus, Deus diz: eu aceito, é agradável. Eu aceito esse sacrifício. Então, essas ofertas com cheiro suave, né? E por isso a Bíblia vai fazendo essa distinção, que são essas ofertas dos manjares, são essas ofertas que estão ali nos capítulos 2 e 3 de Levítico, falam da vida incorruptível, sem mancha, sem pecado do Senhor Jesus. Tinha que ser assim. Se o Senhor Jesus tivesse cometido qualquer erro, qualquer pecado, ele não poderia mais nos representar. Ele não seria mais uma oferta aceita diante de Deus. Depois, nós temos alguns capítulos, eu estou passando bem rápido, mas né, a gente vai fazendo os comentários por causa do tempo. A gente gostaríamos de ter um tempo para a gente louvar o Senhor, para a gente partir o pão com esse entendimento, né? Com esse entendimento, com esse coração. Nós temos vários tipos de sacrifício. Agora, não é dito que são sacrifícios com cheiro suave. Por quê? Porque eles são substitutivos. Eles substituem o ofertante. Nós temos ofertas para vários tipos de coisa, por pecados conhecidos, por pecados ocultos, pela ignorância, dos sacerdotes, todo tipo de oferta agora está representando o homem. Essas ofertas, elas não são mais cheiro suave, mas são ofertas que estão representando a nossa impureza. São ofertas que elas são dadas porque nós pecamos, porque nós não somos dignos, porque nós não poderíamos nos aproximar de Deus. Neste momento, é por causa disso que o Senhor Deus, ele sacrifica o seu filho, e ele, por algum momento, de alguma coisa que nunca havia acontecido na humanidade, Deus Pai, ele está separado do Deus Filho. Por isso, a terra há um colapso, a terra treme, há trevas, o sol se recusa a brilhar, como nós falamos, mas o que acontece é que o universo, por alguns instantes, por causa dessa divisão de algo eterno, indivisível, que depois, né, isso agora depois se torna, né, aí o Senhor Jesus ele se torna, além, né, dele já ser Deus, o Filho de Deus, ele se torna também o nosso Salvador. Nesse momento nós temos um abalo do universo. Nós temos alguma coisa que jamais havia acontecido. E aí os nossos pecados, eles estão sobre aquele que nunca cometeu pecado. E por isso Deus, ele aceita esse sacrifício. Porque também, irmãos, ao olhar para o Senhor Jesus, que toma os nossos pecados sobre si, o Senhor Deus, ele vê, no meio de toda aquela situação, uma pessoa que tomou o pecado de outros,
mas ele não tinha que pagar pelos seus próprios pecados, porque ele não tinha pecado. O Cordeiro de Deus, o Cordeiro Imaculado. Na descrição aqui, a gente vai ver que quando é dito como deve ser o Cordeiro, ele fala, nós lemos aqui, Cordeiro de 1 ano e um Cordeiro que não tivesse nenhum defeito. Nenhum defeito. Os profetas de Deus, depois, eles vão dizer para o povo, falam, olha, o que vocês estão fazendo? Sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão indo lá no meio do seu rebanho lá, e estão pegando a ovelha que é cega, que é manca, que não te presta, não serve para nada. E é isso que vocês estão me oferecendo. Deus não vai aceitar esse tipo de sacrifício. O sacrifício é de um animal que seja um animal puro. E todos os animais que são apresentados, eles têm que ser animais sem defeitos. Não era apenas o cordeiro. E é bonito também, irmãos, porque ninguém ficava de fora. Então havia famílias, como a família do Senhor Jesus, que não tinha condições de ter um cordeiro, que poderia oferecer pombos, rolinhas. Podia oferecer um pássaro. Ali estava dentro da condição. Isso significa que qualquer pessoa que se aproxime do Senhor Jesus com um coração compungido pela sua obra, sabendo que é um grande pecador, é aceito por ele. Todos. Não importa se você deve muito ou se você deve pouco. É o que o Senhor Jesus disse para aquele homem, para aquele religioso. Quem que você acha que vai ficar mais feliz em ter a sua dívida perdoada? Quem deve pouco ou quem deve muito? É quem deve muito. Então, desde que eu entrei, essa mulher não se cansa de lavar os meus pés com as suas lágrimas e enxugar com o cabelo. Uma grande pecadora, como você mesmo está dizendo. Mas sabe por que ela está fazendo isso? Porque ela deve muito. E ela sabe que o que foi perdoado foi muito, foi muito. A graça de Deus, e aí qualquer um de nós deveria pensar sobre isso. Quanto você acha que você devia? Você devia tudo. Você devia o que você jamais poderia pagar. Por isso, o preço, ele foi muito alto para Deus e dado de graça para nós. Então nós temos sacrifícios pelos pecados por ignorância da congregação, por ignorância dos sacerdotes, pelos pecados por ignorância de um príncipe, né? Ignorância de qualquer pessoa, então ele vai fazendo essa diferença, né? Tem pecados ocultos. E ele vai falando de todas essas situações que o cordeiro, o animal, o boi, a pombinha, todos eles eram suficientes na visão de Deus. E aí, irmãos, para terminar, eu queria trazer essa meditação, continuar essa meditação e terminar num fato que eu acho muito interessante, eu não tinha entendido, né? Algum tempo atrás eu fui entender o que aconteceu aqui. Um pouquinho para frente, em Levítico capítulo 16, Deus está dando instrução com relação ao dia da expiação, que era aquele dia em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, em que havia aqueles sacrifícios uma vez por ano, né? O dia da expiação seria aquele dia em que haveria essa festa, né? E nesse dia acontecia um fato muito, muito interessante. Muito interessante. Que aí eu acho que vai concluir bem o que eu estou dizendo para os irmãos, é que está a partir do versículo 5 do capítulo 16 de Levítico, Deus dá um mandamento para eles, dizendo o seguinte: da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o que cair a sorte para bode emissário
será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Interessante isso aqui, porque dos sacrifícios que Deus mandava fazer, ele falou: vocês vão trazer da congregação 2 bodes. Então vocês vão trazer 2 bodes. Um desses bodes vai lançar sorte sobre eles, e o que cair a sorte, esse aqui é para o Senhor, ele vai ser morto. E o outro vai ser um bode emissário. E esse bode emissário, ele era mandado para o deserto para ele ir embora. Irmãos, eu acho que isso fala muito bem, muito perfeitamente do que João, ele falou, que a gente já leu lá no capítulo 1, João Batista falou no capítulo 1 do Evangelho de João. Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali nós temos 2 bodes, mas um único sacrifício. Ali era um único sacrifício. Não era que um era um sacrifício, o outro era outro. O que Deus estava mostrando para o povo? É que Deus não apenas perdoava os pecados, mas Ele também os lançava longe. Mandava esses pecados embora. Óbvio que naquela época, né, e eles tinham que fazer isso todo ano, né, como uma lembrança do que havia acontecido com eles quando Deus os tirou do Egito. Mas para nós, irmãos, a história está concluída. Para nós, a história está clara. O Senhor Jesus, ele é tanto o bode, aquele animal que seria sacrificado, quanto também aquele que levaria para longe de nós os nossos pecados. Os irmãos e as irmãs percebem como é completa e perfeita a obra de Deus na pessoa do Senhor Jesus. A gente consegue perceber isso, irmãos? A gente consegue perceber como é que Deus ele fez uma oferta perfeita no seu Filho. Algo que não precisa de retoque. Quando nós chegamos aqui no domingo pela manhã, né, para podermos celebrar isso juntos, nós pensamos isso, não é momento para você pedir nada. Não é momento para Deus acrescentar alguma coisa à sua vida, curar uma enfermidade, te dar um emprego. Não é momento para nada disso, irmãos. É momento para adorar o Senhor pela obra perfeita que foi feita no Calvário. Perfeita. Não há nada que precise ser acrescentado. Não há nada que deva ser tirado. O Senhor Jesus, quando ele esteve nessa terra, ele foi examinado. Ele foi minuciosamente examinado por todos os que tiveram contato com ele, a começar pelo próprio Pai. Quando o Senhor Deus diz: eis o Cordeiro, esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus está falando, não tem nada nele que me desagrade. Não tem absolutamente nada neste homem que pese contra ele na minha presença. Quando João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que era o maior daqueles que nasceram de mulher, ele está dizendo: este aí é o perfeito, o Cordeiro de Deus perfeito, capaz, em condições de tirar o pecado do mundo. O Senhor Jesus, depois os irmãos leiam lá em Lucas capítulo 11, 53 e 54, quando eles começam a fazer perguntas para o Senhor Jesus, ele está sendo examinado pelos religiosos e em outras situações. E o próprio Senhor Jesus vai dizer para eles, os religiosos, em algum momento: me acusem de pecado. Se vocês podem, né, me acusem de pecado. O Senhor Jesus ele é examinado pelas autoridades. Pilatos, ele conversa com o Senhor Jesus ali, pouco tempo sai e fala assim: eu não vejo nenhum crime nele. Não tem nada nele. O que vocês estão querendo falar o que dele? Eu não vejo nenhum crime nele. Quando o Senhor Jesus, né, lá em João capítulo 12, quando o Senhor Jesus ele passa no meio do povo, e o povo vai colocando aquelas folhas de palmeiras ali de palmeira ali no chão, e vai cantando hosana, né, ao filho de Davi, aquele que veio. O povo está dizendo: nós não vemos nada nele que o desabone, muito pelo contrário. O que nós vemos nele é glória, é poder. Ele é aquele que acabou de ressuscitar Lázaro e que fez tantos sinais. Quando, um pouquinho depois,
A sabedoria da época, na pessoa dos gregos, né, eles falam, nós queremos ver Jesus, e nós não sabemos se eles viram, né? Porque o Senhor Jesus fala, ó, agora chegou a hora. Mas a hora não era dele ser alçado o grande sábio dessa terra, mas de ser morto como o Cordeiro de Deus. Todos os que viram o Senhor Jesus, eles dão testemunho de que ele é o Cordeiro aprovado de Deus. Inclusive o próprio Deus. E os irmãos vão lembrar, quando fala aqui no dia da expiação, fala que os sacrifícios, depois de que os animais eram sacrificados, eles eram levados para serem queimados fora do arraial. Hebreus tem essa expressão, lá no capítulo 13. Que o Senhor Jesus foi morto fora do arraial. Não é porque a oferta, ela era uma oferta impura e não podia ser queimada ali naquele lugar. Muito pelo contrário. É porque o arraial era impuro e a oferta é santa. Então, irmãos e irmãs, toda vez que vocês ouvirem falar de Páscoa, todo ano, quando nós estivermos nessa época, lembrem-se, a nossa Páscoa, ela aconteceu e ela foi cumprida em Cristo. E o Senhor Jesus, ele a sua vida e a sua ressurreição, ela deve ser o árbitro dos nossos corações, para que nós não vivamos como os coríntios estavam vivendo naquela época. Mas aí Paulo vai falar isso para eles, olha, vocês precisam viver em novidade de vida. Tirem o fermento antigo, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E agora existe um pão que não tem fermento, que é puro, que não tem qualquer tipo de coisa nele que o desabone, que é o Senhor Jesus. E é a vida que foi dada para que nós vivamos nela. Então, não importa a data, né, se nós vamos seguir as datas que o mundo coloca, o que importa para nós é a realidade espiritual sobre este momento. Se cumpre nesse momento, quando o Senhor Jesus se assenta e com os seus discípulos, ele institui para nós algo novo, algo que vai nos seguir, nos perseguir e estar conosco até a sua vinda, quando estaremos com ele e aí com ele nós participaremos, que é o nosso testemunho de que o Jesus, ele realmente morreu, mas ele ressuscitou. E ele nos deu vida nova no seu corpo e no seu sangue, para que pudéssemos testemunhar da sua gloriosa vitória e de que um dia ele virá. Esse momento agora, irmãos, então nós podemos adorar o nosso Senhor Jesus com os nossos cânticos, com as nossas orações, né? E participarmos, todos nós, que um dia nós entendemos que Cristo, a nossa Páscoa, né, é suficiente para nos tirar dos nossos pecados e nos fazer pessoas novas diante de Deus. Todos nós podemos e devemos participar desse momento. Então nós vamos adorar o nosso Senhor e depois nós vamos então partir o pão e nós vamos nos alegrar na sua presença. Que o Senhor, ele fale aos nossos corações.